Queridos irmãos, boa Jesus nos envolva agora e sempre. É com muita alegria que nós damos continuidade de Kardec, espírita de unificação Serge, que abrange as cidades de Comendador Levi Gasparian, Três Rios e Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de convidar para estar conosco nesse um grande amigo, César Santos. Boa noite, César. Boa noite, André. Como vai? Tudo bem? E paz, meu irmão. Uma alegria tê-lo de novo, dividindo conosco essa oportunidade de estudo, essa programação do mês de Kardec, e tê-lo para nós é uma alegria muito grande, como é também ter uma alegria de estar nessa parceria com meu grande amigo Gutenberg Pascoal. Boa noite, Guto. Boa noite, André. Boa noite, amigo César. Que Jesus nos abençoe em mais uma oportunidade de trabalho. Um abraço a todos. Uma alegria estar com esses amigos, estarmos dividindo esta atividade. E antes de começarmos, eu gostaria, Guto, César, de agradecer àqueles que estão nos ajudando nesse mês de Kardec, nessa programação, que é o IDEAC, né, o Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, que é o gerador dessas belíssimas imagens, os nossos irmãos e amigos espírita, Raé TV Internacional, a Rádio Espírita Esperança, e a partir de hoje, para nossa alegria, o canal Portal da Luz, do Mato Grosso, formando, então, uma rede para a divulgação da mensagem espírita. Um trabalho belíssimo que cada um desse portal vem realizando em nome da doutrina espírita. Para aqueles que não conhecem, gostaria de apresentar o nosso César Sátiro dos Santos. O César é professor de Química no Canadá, formado pela Unesp, Araraquara de São Paulo, é mestre em Ensino de Ciências, Unesp Bauru, autor do livro Ensino de Ciências, Abordagem Histórico-Crítica, e coautor do livro Rico ou Pobre, uma questão de educação. Ele é presidente também do Centro Espírita Chico Xavier, lá em... Vou deixar para você falar o nome dessa cidade, César. Lá em Quebec, no Canadá, onde ele está. Como é que é o nome? Sherbrooke. Isso, Sherbrooke, Quebec, no Canadá. O César tem uma página no Facebook, na Visão Espírita, e também um canal no YouTube, César S. Santos. Então, para nossa alegria, e graças ao que a internet vem nos proporcionando, nós estamos hoje convivendo com um amigo, que nos foi apresentado também por um amigo comum, né, Guto? Que é o Orson Carrara. Eu assisti um trabalho do César, gostei muito com o Orson, uma entrevista, convidei ele para estar no canal do GEAC e agora para participar conosco desse mês de Kardec. Então, Guto, passo a palavra agora para você, para que você possa fazer, então, a nossa página de meditação, a nossa prece inicial, e aí sim passarmos a palavra ao César. Ok, vamos então fazer a leitura da nossa página, de um livro do querido Chico Xavier, livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico, do Espírito Emmanuel. A página é Oportunidade. Disse-lhes Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições,
tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita do Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Vamos então à nossa prece, agradecendo a Jesus por visitar nesta noite todos os lares que se conectam conosco no mês de Kardec do 22º Conselho Espírita de Unificação do CERJ, nesta empreitada de luz que leva a energia boa dos corações de todos os trabalhadores de Três Rios, Levi Gasparian, Paraíba do Sul e região, esses trabalhadores incansáveis, que mesmo diante dos desafios atuais da pandemia, elegem a internet como veículo de levar a palavra de Jesus a todos os corações e a todos os cantos do mundo, já que a nossa rede universal de internet chega em todos os espaços. Abençoa-nos, Jesus, abençoe o nosso irmão César, que fará uso da palavra, e que seja esta noite mais uma noite de bênçãos para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, César, essa casa enorme, porque hoje a casa está muito grande, ela é toda sua, fique à vontade. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Gutenberg. Nós iniciamos, então, o nosso estudo, a nossa preleção, dizendo que recebemos com uma grata surpresa o tema que o André nos propôs, e inicialmente pensamos, mas nós entendemos num certo momento que seria um exercício bastante interessante, muito, muito interessante. Então, nosso tema é Espiritismo sem Kardec, possível? E nós nos propomos, então, a este exercício, vamos dizer assim, intelectual. E nós acreditamos que temos algo talvez interessante para trocarmos hoje com todos vocês. Então, neste início, aproveito para enviar um grande abraço a todos os nossos amigos do Rio, a todos aqueles que estão acompanhando pela internet, em vários pontos do Brasil e aqui do Canadá. E é uma alegria muito grande que nós tenhamos estes veículos, estes meios, como Gutenberg bem lembrou, para que nós possamos trocar conhecimento, experiência, valores e, sobretudo, espiritualidade. Então, meus irmãos, muita paz, muitas bênçãos, que o Cristo envolva o coração de todos nós, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, com muita luz. Nós iniciamos, então, a nossa proposição deste exercício, convidando vocês para estarem conosco num caminho pela cidade de Tours, na França. Há um jovem que, numa manhã, caminha tranquilamente pela rua principal da cidade. Bem jovem ainda, ele tem 18 anos, e ele caminha olhando aqui e ali, e habituado que já estava ao estudo, à leitura, ele para diante de uma livraria, como uma criança para diante de uma padaria, e ele contempla os livros para ver se tem alguma novidade, algo que ele ainda não conhece, e ele vê numa estante, logo ali, num canto, o livro dos Espíritos, Le Livre des Esprits, de um certo senhor Allan Kardec. Ele olha para aquele livro e ele hesita um pouco, mas o nome o atrai, o título o atrai, e ele entra
Corre o ano de 1864. Era uma bela manhã na França, em Tours. Ele toma aquele livro nas mãos, folheia, compra. Era um jovem pobre. Ele gastava ali algumas das suas economias. Era um jovem que desde muito cedo havia trabalhado em empregos bastante difíceis, bastante duros, físicos, porque ele tinha um pai e uma mãe que precisavam da sua ajuda. Não era um jovem rico. E esse jovem percebe, chegando em casa e abrindo e começando a ler aquele livro, ele inicialmente o devora, mas aos poucos ele começa a estudar e aquilo muda a sua vida. Nós vamos reencontrar esse jovem um pouco mais à frente no nosso exercício de hoje. Gravem bem, o nome desse jovem é Leon Denis. Nós, muitas vezes, olhamos para a doutrina espírita e vemos que ela vai passar por processos de mudança, de transformação, como o cristianismo passou, como toda doutrina passa. Mas é importante que nós, há mais ou menos 160 anos depois do primeiro livro da codificação, façamos uma reflexão sobre os caminhos que nós queremos trilhar. E essa proposição que nos foi feita para tratar da questão do espiritismo sem Allan Kardec, ela parece um pouco estranha, mas façamos esse exercício como nós falamos agora de pouco. Bom, nós teríamos uma certa dificuldade de falar de espiritismo sem Allan Kardec. E nós podemos apresentar alguns raciocínios um pouco óbvios, algumas razões um pouco óbvias, mas vocês verão que depois desses raciocínios e razões um pouco óbvias, talvez nós tenhamos algo que não seja tão óbvio assim. As coisas óbvias que nós poderíamos falar para não ter, as razões óbvias para não dissociar Allan Kardec do espiritismo, como se isso fosse possível. Bom, a primeira dela é que falar o termo espiritismo, nós teríamos que explicar de onde ele vem. Prolegômenos do Livro dos Espíritos, Allan Kardec cria o termo espiritismo, e obviamente ele o faz com a supervisão dos espíritos superiores. Todo o seu trabalho da codificação estará sob a tutela e a supervisão dos espíritos superiores, o que mostra que ele era igualmente um destes espíritos superiores, porque ele filtra a luz que vem do alto, e essa luz chega até nós com uma grande pureza. Pureza que nós não vamos ver em outros autores e em outros homens de grande estatura da época, que também reconheceram a importância dos fenômenos que estavam ocorrendo naquele momento na Europa. E nós poderíamos dar exemplos. Por exemplo, o barão de Goldenstube é um homem muito rico, muito poderoso da época, que fez um trabalho interessante, publicou livros, e ele percebeu a importância dos fenômenos. Mas vocês verão, ele não conseguiu ver o que Allan Kardec viu. Ele não conseguiu entender o que Allan Kardec entendeu. E isto fez toda a diferença para nós. Começar pelo termo, nós não temos como dizer espiritismo e desconectar o criador do termo. O neologismo, a palavra foi criada por ele. Nós poderíamos citar outras, perispírito, psicografia, e por aí vai. Nós temos todo um vocabulário para esta nova ciência, que é criada por Allan Kardec sob a tutela dos espíritos, sob a tutela deles. Nós poderíamos utilizar o argumento histórico. Bom, eu poderia propor para nosso exercício que nós falemos dos 10 mandamentos sem citar Moisés. Fica difícil, né? Nós poderíamos falar, por exemplo, de cristianismo sem Jesus. Não tem sentido. Nós poderíamos falar de protestantismo, mas vamos fazer o exercício de falar de protestantismo sem Lutero. Bom,
criança pergunta para seu pai: papai, quando começou a nossa religião? Bom, filho, teve alguém que afichou, né, que fixou 90 e tantas teses na porta da igreja de Wittenberg, da catedral de Wittenberg, na Alemanha. Quem fez isso? Quem foi esse monge corajoso que fez isso? Então, filho, vamos falar de outra coisa. Não tem sentido, né? Então, o argumento histórico se impõe. As coisas não existem como nós queremos, elas existem como elas existem, e a história não pode ser mudada, porque nós achamos que, bom, poderíamos falar de cristianismo sem Jesus? Não, nós não podemos. Ele é a referência de base, ele é o criador daquilo. Nós podemos falar das teses de Paulo, da ação de Pedro, da importância dos evangelhos, mas tudo caminha para ele, porque ele é o alicerce daquele edifício. Ele é a base daquele edifício. E se você tira a base, o edifício não existe. Então, há homens muito lúcidos no tempo de Allan Kardec. Nós estamos na França, né, pós-revolucionária, nós estamos na França de Napoleão III, nós estamos na França de grandes gênios da literatura, da filosofia, das artes, das ciências. E este meio no qual vive este notável professor, este meio teve homens que perceberam a importância daqueles fenômenos, mas como nós tentaremos mostrar, nenhum deles conseguiu ver aquilo que Allan Kardec viu. Então, se nós olharmos para estes argumentos, eu poderia dizer que estes argumentos são bastante óbvios, mas continuemos o nosso exercício. Nós poderíamos, e aí eu tentei fazer um esforço para ver o que é que nós poderíamos fazer, já que não podemos falar de espiritismo sem Allan Kardec. Bom, nós poderíamos falar de temas espíritas sem citar espiritismo e sem citar Allan Kardec. Isso é possível? Lógico que é possível. Nós podemos falar de reencarnação, nós podemos falar de imortalidade da alma, nós podemos falar de fenômenos, né? Porque se nós usarmos o termo mediunidade, já estamos usando alguma coisa espírita. Óbvio que para falar desses fenômenos, você que já leu o Espiritismo, teria que apagar toda a sua memória, porque você não ia poder usar termos como fluidos, perispírito, influência espiritual, você teria que usar um vocabulário anterior, anjos, demônios, né? Então, nós temos a possibilidade de falar de temas espíritas que são tratados pelo Espiritismo sem citar Espiritismo. Isso é possível. Hoje em dia, a ciência do nosso tempo está começando a fazer isso. Nós temos estudos sobre a imortalidade, sobre os casos de morte eminente ou de quase morte, como nós chamamos. Esses fenômenos estão sendo estudados nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Holanda, e há estudos muito interessantes, publicações muito interessantes, e eles começam a estudar e a tocar em temas que são espíritas, mas eles não conhecem espiritismo. Há cientistas que nunca ouviram falar de espiritismo. Nós temos estudos sobre a prece, que começaram a ser publicados aqui no Canadá. Recentemente, agora em 2020, há cientistas nos Estados Unidos, na França, e em diversos lugares do mundo, inclusive aqui do Canadá. Um dos líderes é um canadense, Dr. Mario Beauregard, e publicaram aquilo que se chama um paradigma pós-materialista. Notem bem, 160 anos depois do Espiritismo, eles chegaram ao pós-materialismo, não conseguiram ainda chamar esse paradigma de espiritualista. Então, nós podemos falar de temas espíritas sem tocar no espiritismo. Há estudos belíssimos sobre a prece, por exemplo, que é algo universal, e Allan Kardec nunca se arrogou a novidade. Ele nunca disse, estamos publicando algo completamente novo, que ninguém conhece, que nunca foi publicado. Ele disse, o tratamento que nós estamos fazendo disso talvez seja genuíno, né? Talvez seja diferente daquilo que vocês conhecem. Nós podemos falar de reencarnação, por exemplo.
sem problema nenhum. A reencarnação é uma ideia que existia no Egito, que existia na Índia. O próprio Allan Kardec vai retomar os aspectos históricos da ideia. Mas a questão, meus amigos, é que vale a pena fazer isso. Nós teríamos vale a pena tratar de temas espíritas sem recorrer ao espiritismo, como se ele não existisse? Pensemos juntos. Primeira coisa que nós vamos notar é que a ciência, ela vai no seu próprio passo, ela tem os seus métodos, ela tem a sua forma, a sua metodologia funciona sempre do mesmo jeito. Análise de fenômenos, indução de uma lei, testar. Então, a ciência tem a sua maneira de funcionar. Notemos que mesmo teorias na ciência têm que obedecer a essas regras. A teoria da relatividade de Einstein previa uma série de fenômenos, e esses fenômenos tiveram que esperar algumas décadas para serem confirmados. A teoria quântica da física, ela previa uma série de eventos. Esses eventos, só aos poucos, estão sendo confirmados, porque nós temos que ter tecnologia, nós temos que ter os meios. O outro problema é que a ciência, cada cientista vai estudar os assuntos desconectados uns dos outros. Quem estuda a reencarnação, estuda a reencarnação. Não se preocupa com a imortalidade da alma, não se preocupa com Deus, não se preocupa com fenômenos mediúnicos, ele estuda a reencarnação. Allan Kardec viu globalmente e conectou todas as coisas. Vale a pena estudar temas espíritas e deixar de lado a doutrina, e deixar de lado Allan Kardec, nós veremos que talvez não. E nós veremos igualmente que nós podemos fazer, por exemplo, trazer um exemplo para dizer o que exatamente nós estamos querendo demonstrar. Peguemos um dos livros mais importantes que foram publicados sobre reencarnação. Nós temos os 20 casos sugestivos de reencarnação do Dr. Ian Stevenson, dos Estados Unidos. Trabalho belíssimo, o grupo de pesquisa que ele criou existe até hoje. Ele pesquisou mais de 2.000 casos de reencarnação, escolheu 20, que ele chamou de 20 casos sugestivos. Em 1857, Allan Kardec publica o primeiro livro espírita do mundo, e a reencarnação já é assumida como uma lei fundamental do universo. Mas voltemos ao Dr. Stevenson. Ele analisa e faz um trabalho científico, então não é minha intenção compará-lo com Allan Kardec. Minha intenção é mostrar que esse estudo vai ser feito no ano de 1966, então 150 anos e tanto, 153 anos depois da codificação, e esse estudo considera a reencarnação como uma possibilidade. E, além de considerá-la como uma possibilidade, ele faz um estudo científico correto, ele elenca as objeções que os seus colegas faziam à reencarnação e mostra que esses 20 casos são casos que eram capazes de passar pela peneira, pelo filtro dessas objeções levantadas pelos cientistas. Allan Kardec analisa a ideia, recebe a ideia dos espíritos. Ele reflete, ele pensa. A Europa não tinha tradição nenhuma de ser reencarnacionista. Ele absorve aquilo, ele pensa, ele analisa, ele coloca as perguntas, e ele vai escrever o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, uma obra, um trabalho genial de filosofia, dizendo todas as razões, e ele se coloca, vejam bem, ele começa dizendo, suponhamos que os espíritos não tenham falado nada de reencarnação. Suponhamos que eles não tenham vindo com essa ideia. Vamos analisá-la como se fosse uma ideia qualquer. Vejam o trabalho filosófico. E lá ele começa a elencar todas as
todas as conexões da reencarnação e como ela poderia ser uma ideia interessante para explicar a vida humana. E esse homem vai ligar isso com todos os aspectos que ele recebe dos espíritos. Ele não analisa aquilo fechado, numa caixinha fechada, ele deixa isso para a ciência. Ele percebe que ali está uma lei fundamental da natureza. Ela é coerente, ela é lógica. E ele, como todo grande gênio, diz, eu lanço a ideia, eu lanço o trabalho, o tempo vai se encarregar de mostrar se nós estamos certos ou não. Como Einstein publica sua teoria, como Newton publica suas teorias, e quando o primeiro astronauta pisa na Lua, ele diz, aliás, não quando ele pisa na Lua, quando eles estão deixando a Terra e finalmente deixam a Terra, eles dirão, nós estamos sendo guiados por Galileu Galilei e por Newton, porque as leis que eles usaram para deixar o nosso planeta numa viagem espacial eram as leis que aqueles homens haviam publicado há 300, 500 anos antes deles. Então, o tempo se encarrega de mostrar, mas ele percebeu que era verdade. E ele começa a questionar os espíritos. E ele começa a questionar sobre o sexo dos espíritos, a sorte das crianças que morreram, a preparação para a reencarnação, a escolha das provas, as simpatias e antipatias, as ideias inatas, as encarnações em outros mundos, as famílias materiais e famílias espirituais, os obstáculos da nossa evolução. Ele começa a ver todas as consequências daquela ideia. O homem é genial. Ele analisa a história, ele analisa a ideia e ele percebe todas as conexões. Dr. Ian Stevenson e seu grupo de doutores nos Estados Unidos publicaram os casos, mas em nenhum lugar do livro você vê, e se essa ideia for verdadeira, quais são as consequências? Como isso nos afeta? Como isso muda a nossa vida? Como isso muda as nossas relações familiares? Como isso me permite entender meu filho, por quem eu tenho um grande amor e simpatia, mas outra família ali do lado tem um verdadeiro ódio? Como explica as simpatias e antipatias naturais, as dificuldades de cada vida, porque uns parecem ter tanta sorte e outros nascem com tantas lutas? Ele percebe tudo isso. É o gênio. Quantos viram uma maçã caindo? Quantos viram os corpos caindo ao longo dos séculos? Milhares de seres humanos viram isso. Mas Newton entendeu que atrás daquele fenômeno tinha uma lei que regia não só a queda daquela maçã, mas o conserto dos planetas. E Allan Kardec vê nas mesas girantes e nas informações dos espíritos leis fundamentais da alma humana. Então, ele é este homem que abre as portas da nova era para a humanidade. Não bastasse isso, ele analisa as consequências. Muito bem, se a reencarnação é verdadeira, isso implica em quê? Então, o homem é herdeiro de si mesmo. A lei de ação e reação funciona no universo o tempo todo. Então, nós entendemos as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas também nossas alegrias, as ideias inatas, as crianças que nascem gênios. A moral tem um sentido fundamental, porque se o homem sofre e ele é herdeiro de si mesmo, suas ações contam o tempo todo. Ele percebe isso. E ele vai questionar os espíritos. Então, há um sentido na vivência moral. O sofrimento é parte do nosso crescimento. Ele começa a perceber que todo esforço é válido, que todo sofrimento suportado com paciência traz frutos, que todo aprendizado nos faz avançar. E ele começa a conectar todos os pontos, enquanto a ciência do nosso tempo está estudando as coisas em bloquinhos. Ele nos dá uma doutrina toda fechada, toda conectada, toda estruturada. É ele, o homem, que faz isso. Porque os espíritos não poderiam ter feito isso se não houvesse sobre este planeta
um homem capaz de dialogar com eles, de filtrar as ideias, de organizar as ideias, de conectar e de conversar com eles, porque imagine que eu coloque um trabalhador rural, que é maravilhoso lá no lugar em que ele está e útil à humanidade, mas se eu colocasse numa sala cheio de espíritos ilustres, para que ele dialogasse com eles e nos trouxesse depois a mensagem. Allan Kardec estava preparado para esta conversa. Basta analisar sua vida, sua história, seu trabalho, seus estudos anteriores. Ele estava pronto para isso. E os espíritos encontraram um interlocutor à altura para este diálogo. E isso é fantástico. E este homem consegue ver as coisas na sua amplidão. Então, nós vamos ver que a variedade de perguntas, a amplitude das questões, os problemas complexos e simples, ele trata todos. Ele usa a lógica, ele usa o bom senso, ele estabelece critérios para analisar as respostas dos espíritos e cria o critério da universalidade, a organização, a estrutura do trabalho, a estrutura dos livros. Ele escreve o livro dos espíritos, divide em partes e depois escreve um livro correspondendo a cada parte. Ele dialoga com a sociedade, com os intelectuais, com o povo. Ele tem uma capacidade e um espírito de trabalho missionário extraordinários, porque ele queima suas energias nesse trabalho, ao ponto de ter uma síncope, um AVC um dia em 1869. Nós podemos dissociar Allan Kardec do espiritismo? Não, não podemos. Mas nós podemos falar de temas espíritas sem Allan Kardec. A questão é, vale a pena? Seria como andar 160 anos para trás e ignorar todas as conexões. Nós não conhecemos só a reencarnação. Nós não conhecemos 20 casos sugestivos de reencarnação. A doutrina espírita vai nos dar todo um conteúdo sobre a reencarnação, com provas, com estrutura ligada na comunicação dos espíritos, na imortalidade, na ideia de Deus, no funcionamento do universo, na existência de outros mundos, tudo está conectado. E a literatura espírita nos alimenta de todas estas ideias há mais de 160 anos, enquanto a ciência do nosso tempo começa a chegar. Allan Kardec fala da prece, mas ele não fala só da prece. Ela aparece no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, vai aparecer depois nos outros livros, e no Evangelho segundo o Espiritismo nós teremos 3 capítulos sobre ela, e na Gênese, quando ele fala dos fluidos, ele vai nos explicar o funcionamento da prece, por que ela funciona, por que nós podemos orar por uma pessoa que está distante, que não sabe que oramos por ela. Ele vai tratar o assunto na sua totalidade e em todas as suas consequências. Isso é genial. Os estudos de prece que tem hoje começam a chegar. Descobrimos que a prece tem um efeito positivo sobre as pessoas. Quando oramos por alguém, nós notamos que ela tem uma melhora imediata. Ótimo, maravilhoso. A ciência está chegando onde nós já estávamos há 160 anos. Mas quando eu digo nós, onde Allan Kardec estava há 160 anos. Porque nós estamos chegando aí. Mas ele já estava 160 anos atrás. Mediunidade. Médiuns eram tratados como loucos, internados em hospícios, levavam banhos de ducha fria e choque. Eu conheço um caso que descobri depois que cheguei aqui no Canadá, de um jovem que foi internado, via os espíritos, falava com os espíritos, e acabou num hospício, e acabou se suicidando. Uma amiga nos contou isso. Chico Xavier quase foi internado pelo pai num hospício. Allan Kardec começa a estudar a mediunidade. E à medida que estuda no Livro dos Médiuns, na Gênese, em toda a obra, nós começamos a entender, por exemplo,
todos os eventos do Antigo e do Novo Testamento. Não são mais milagres, são fenômenos. Ele trata da questão das obsessões. Ele trata da forma de orientar os médiuns, essas pessoas que tinham sido, durante todas as suas vidas, ostracizadas, martirizadas, tratadas como loucos. Ele escreve o primeiro tratado de mediunidade da história, e quando eu digo ele, sempre calcionado pelos espíritos superiores. Obviamente. E ele faz questão de se esconder, porque Allan Kardec não existe. Há um professor atrás desse pseudônimo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mas ele assina Allan Kardec para dizer: o professor Hippolyte está morto, nasce aqui um novo homem, para um novo tempo, para uma nova era que começa, a era do espírito. Ele estuda a mediunidade e tira a mediunidade da categoria da loucura, e milhares de pessoas sobre este planeta têm acesso a este bendito livro, a esta bendita doutrina que orienta e que nos permite estabelecer o contato com nossos entes queridos. Ele lança as bases dos estudos que vão ser feitos depois por Bozano, por Crookes, por Richer e por tantos outros. Mas ele lança as bases, ele cria o vocabulário, e algumas palavras novas vão ser criadas depois, porque faz parte do processo. Ectoplasma, Charles Richer que vai criar o termo. Allan Kardec o nomeia de uma outra forma, e assim nós começamos. Este homem estuda, e tudo que ele estuda, ele conecta. Ele mostra os antecedentes, ele analisa a ideia e ele tira todas as consequências. Ele vê como aquilo afeta a nossa vida. Ele vê como aquilo afeta as relações sociais e como aquilo pode impactar no futuro do planeta. Allan Kardec, meus amigos, é um gênio. Nós podemos estudar os temas podemos, sem problema nenhum. Eu quero andar de carroça, eu quero ir em lombo de cavalo. Não, mas tem um jato aqui pertinho, né? Tem um carro aqui, você não prefere? Não, não, não. Eu prefiro assim. É uma escolha nossa. A ciência do nosso tempo, com todos os métodos, eles não conseguiram ainda ligar os pontos. Se a prece funciona, é porque existe um elemento no qual ela pode se propagar, que o nosso pensamento pode se propagar. O nosso pensamento funciona como... Allan Kardec viu tudo isso. E eles ainda não conseguiram conectar tudo. Quanto tempo vai levar para que um cientista faça uma obra de síntese de todos esses trabalhos que estão espalhados pelo mundo hoje, sobre imortalidade, sobre mediunidade, sobre reencarnação, mas a síntese já está feita. E nós espíritas temos acesso a ela. Ela está feita. Ela foi publicada na França em 1857 e depois nos anos seguintes com as obras de Allan Kardec. Então, meus amigos, este homem não vê só o assunto, ele vê como esse assunto toca e muda a vida das pessoas e das sociedades. Mas há uma coisa que ele fez, numa França materialista, racionalista, ateísta, há uma coisa que este homem ousou fazer, e isto levantou a ira de muita gente. Qual é o modelo, o protótipo que Deus deu aos homens? E os espíritos, na questão 625, respondem: Jesus. Como ousa este Senhor trazer Jesus de volta na era da razão?
como ele ousa falar de religião, de espiritualidade, de prece, na França das letras, das ciências, da filosofia? Muita gente não perdoa Allan Kardec por isso. Mas ele percebe quando os espíritos respondem isso. Mas analisando a mediunidade, analisando a reencarnação, analisando o sofrimento daqueles que haviam machucado seus irmãos, daqueles que haviam roubado, daqueles que haviam se suicidado, ele analisa tudo, é o cérebro do gênio. E ele percebe que o ser humano sofre. E que a moral cristã tem que ser resgatada. E escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: comecemos por explicar que não falaremos aqui de dogmas. Faz 2000 anos que nós discutimos dogmas. Não falaremos de doutrinas. Não falaremos de milagres. Nós nos propomos aqui a resgatar a moral do Cristo. Porque esta é universal. Esta pode ser aplicada em todos os lugares, por todos os povos, e ninguém nunca se colocou em desacordo por causa desta moral. E ele começa a tirar o Cristo usando as chaves da doutrina: encarnação, imortalidade da alma, existência de Deus, pluralidade dos mundos. Ele começa a tirar o Cristo dos escombros da história, dos escombros da teologia. E ao invés de dizer fora desta ou daquela igreja não há salvação, ele assume como lema: fora da caridade não há salvação. Ele enterra os debates teológicos. Ele tira das religiões o poder de controlar as vidas. Ele redimensiona Deus, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ele torna a vida do Cristo, os feitos, os eventos, as palavras, compreensíveis. E aquele Jesus que estava morto, soterrado sobre toneladas de detritos da teologia de 2000 anos, porque florestas inteiras foram queimadas para discutir se Deus era trino, se Deus era uno, se o Filho era consubstancial com o Pai, se o Espírito Santo era maior ou menor que o Filho. Ele tira Jesus desses séculos de teologia e devolve para o povo. Então, nós voltamos àquele jovem de 18 anos. E esse jovem, alguns anos mais tarde, na cidade de Tours, ainda, trabalha afanosamente naquele dia com alguns companheiros para divulgar uma palestra que teria lugar à noite num dos salões principais da cidade. Falaria naquela noite o senhor Allan Kardec. Ele estava excitado com a possibilidade de ver o seu mestre. Ele o encontraria em diversas ocasiões da sua vida. Mas a Polícia Imperial diz não, nós não vamos permitir a reunião. Havia toda uma situação política tensa na França naquele momento, com ameaças de revolução. E eles proíbem o evento. Então, o grupo de organizadores se reúne e decidem que eles vão, assim mesmo, realizar o evento. Uma das pessoas, a pessoa que hospedava Allan Kardec e sua esposa, diz: nós faremos a reunião na minha casa, eu tenho um grande gramado, nós vamos reunir as pessoas. E Leon Denis e outros companheiros saem para avisar os companheiros de toda a cidade: a reunião terá lugar à noite, nós faremos a reunião. E aí, à noite, quando ele chega, 300 e tantas pessoas se acotovelam sobre o gramado. E ele vê, sentado, de frente a uma pequena mesinha, com Amélie a seu lado, aquele homem já bastante cansado das lutas,
mas ainda em plena forma para o trabalho. E ele diz, naquela noite, sob o céu, sob as estrelas, sob um céu estrelado, ele nos fala das obsessões. Ali haviam trabalhadores, intelectuais, juízes, professores, donas de casa, jovens, velhos. E ele diz que ele volta na manhã seguinte para poder conversar com o mestre. E nessa manhã, ele, quando chega, Allan Kardec está sobre uma pequena banqueta, colhendo cerejas para sua esposa. Ele se lembra da noite, e sob aquele céu estrelado, ele lembra, vendo aquele homem numa atitude tão simples, colhendo cerejas para a esposa. E na noite anterior, falando para o povo, sob as estrelas, ele se lembra de Jesus. E naquele momento, ele percebe o grande fenômeno que estava ocorrendo no mundo. Allan Kardec, aquele simples, aparentemente simples professor, havia trazido de volta para a humanidade o Cristo de Deus. Mas ele havia dado à humanidade as chaves para entender as palavras do Cristo. E enquanto os intelectuais nas academias discutiam coisas complicadas, as mães que perderam seus filhos na guerra não tinham consolo. Os trabalhadores que eram oprimidos e massacrados não entendiam por quê. Aqueles que sofriam toda uma vida sob dores atrozes, quem falaria a eles? Quem falaria às mães aflitas? Aos pais que viam seus filhos se perderem? E Leon Denis percebe, olhando para aquele homem que fala ao povo sob as estrelas, ele se lembra de Jesus falando ao povo da barca de Simão. Ele se lembra de Jesus falando aos sofredores: bem-aventurados vós, os aflitos e sobrecarregados. Mas os aflitos e sobrecarregados não podiam entender o que Jesus falava sem as chaves da reencarnação, da imortalidade, da comunicação dos espíritos. Meu filho é um possesso? Não, teu filho é um médium. Então a doutrina resgata o Cristo e traz o Cristo de volta para a humanidade. E qual humanidade aprecia o Cristo? Infelizmente, não são os doutores da lei. Infelizmente, não são os intelectuais, porque eles estão muito ocupados. Infelizmente, não são os nobres e poderosos, porque eles têm um tempo muito curto para as coisas do Espírito. Quem aprecia o Cristo que volta é a humanidade que sofre. E essa bendita doutrina espírita foi entregue ao povo. E nós vamos ver Allan Kardec falando com trabalhadores, falando com nobres, falando com todos, porque a doutrina espírita é um presente de Deus, dado à humanidade, para libertá-la do sofrimento, para libertá-la dos laços kármicos que se repetem infinitamente, nos trazendo dor. Allan Kardec nos devolve Jesus. E é lógico, tem gente que não gostou disso. O barão de Goldenstube, que eu falei agora de pouco, no início, ele publica um livro em 1857, mas a última edição do seu livro é em 1873. E ele vai fazer críticas amargas a Allan Kardec e ao Espiritismo. Como vocês ousaram dar ao povo o conhecimento da mediunidade, da reencarnação, vulgarizar tudo isso para todo mundo? Ele se sente ultrajado por isso, porque são os velhos sacerdotes do Egito, são os doutores da lei reencarnados. Vamos guardar esse conhecimento para nós.
O povo não entende essas coisas. Mas Allan Kardec olha o povo que sofre e olha as fronteiras do espírito que precisam se alargar para toda a humanidade. Este conhecimento é um conhecimento de todos nós. Esse conhecimento é um conhecimento libertador, que salva as pessoas do suicídio, que acalma os corações que sofrem, que traz luz à alma humana habitada pelas trevas. Esta é a doutrina espírita. E a maior obra desta doutrina, a maior consequência desta doutrina, é que ela nos traz Jesus de volta. Jesus é nosso. E com as chaves da doutrina espírita, nós não precisamos mais de sacerdotes ilustres falando latim e grego, nós só precisamos das chaves para entender, e Allan Kardec ousou nos dar essas chaves, como na história de Prometeu, que foi encarregado pelos deuses com seu irmão de cuidar da humanidade. Seu irmão fazia o trabalho, Prometeu ficou com a supervisão. Ele começa a dar a um animal as garras, a outro as asas, e em um certo momento ele não tinha mais o que dar, ele disse a Prometeu, olha, se ocupe agora dos homens. E Prometeu olha o fogo. O critério dos deuses era que os homens, que nenhum animal tenha preponderância sobre os outros. Mas Prometeu amava os homens. Ele amava os homens. E ele rouba o fogo dos deuses e traz para os homens. Ele amava a humanidade e pagou caro, porque ele vai ser amarrado a uma rocha e seu fígado será comido todos os dias. E no dia seguinte ele se regenera, mas o fígado aí também tem um simbolismo, né? Do filtro, da pureza, da separação do que é bom e do que não é bom. E Allan Kardec é lógico que ele pagaria o preço, como Jesus pagou, como todos eles pagaram, porque ele ousou pegar o fogo sagrado do conhecimento espiritual e trazer ao homem simples que luta todo dia, a mulher que sofre, que perdeu seu filho numa guerra, ou que perdeu seu filho para as drogas, para o pai que tem um filho possesso e não sabe o que fazer, enquanto os doutores discutem a mediunidade nos seus salões nobres e nos seus templos, bonitos e enriquecidos. Ele pegou o fogo sagrado e trouxe para a humanidade. Então, meus amigos, ele está nas nossas mãos, este fogo sagrado. Ele pode iluminar nossas vidas. Ele pode serenar nossos corações. Ele pode trazer paz à nossa humanidade. Ele pode nos devolver Jesus e finalmente entendermos Jesus. Nós temos o fogo, Allan Kardec, como um novo Prometeu da era do Espírito. Pega o fogo sagrado do conhecimento espiritual e entrega à humanidade. Todo conectado, todo pensado, todo estruturado, antecedentes, atualidade, consequências, tudo ligado. Isso está nas nossas mãos. O que é que nós vamos fazer com isso? Nós estamos diante de alguém que merece que nos curvemos. Ele não queria isso. Mas nós, nesta noite, com todos vocês, rendemos graças a este homem e a estes espíritos que nos trouxeram num momento de tanta escuridão para a humanidade, onde ainda lutamos com tantos suicídios, com tantas dores, com tantas depressões. Nós temos nas mãos o fogo que aquece, que ilumina, que alimenta, que salva. Ofereçamos este conhecimento precioso, esta luz
que nós recebemos há 160 anos. Ofereçamos à humanidade. Partilhemos isso com os nossos irmãos. Ofereçamos fraternalmente em nome deste herói que esgotou suas forças para nos entregar e para nos abrir as portas do futuro. No futuro, meus irmãos, as pessoas dirão: a era do Espírito na Terra, a era da regeneração começou no dia 18 de abril de 1857. E foi um simples professor, um homem generoso, um homem terno, um homem inteligente, mas um homem que amava a humanidade, quem nolo entregou. Então, celebremos neste mês de Allan Kardec, com todos os nossos irmãos, este sagrado fogo do conhecimento espírita que foi aceso na Terra pelo sacrifício do professor Hippolyte. Allan Kardec, mestre querido, louvado seja o dia que o Senhor nos enviou a tua pessoa. Amigo querido, louvado seja o dia em que os espíritos encontraram em ti este cristal, este diamante puro e transparente, capaz de filtrar a luz que nos vinha do alto, para trazer paz e alento aos nossos corações de tantos milênios de sofrimento e dor. Então, meus irmãos, se alguém quiser seguir sem Kardec, que siga, mas eu vou andando atrás dele, obedientemente, como um aluninho que reconhece a grandeza do Mestre. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e abençoe este mês de Allan Kardec, porque ele merece todo o nosso coração, toda a nossa pergunta. Muita paz a todos. Que Jesus nos ilumine, e que esse mestre das alturas em que se encontra possa nos envolver, nos abraçar e nos conduzir. Muita paz a todos. Nossa César, muito obrigado pelas reflexões desta noite, mas nós queremos aproveitar um pouquinho mais de você. Já que você veio tão longe do Canadá, nós temos que aproveitar, né, Guto, um pouco mais da presença do César entre nós. Antes que ele pegue esse outro. Justamente. A Josiane Santos, César, ela não diz de onde que ela é, ela fez aqui no chat a segunda pergunta. Então, não existe milagre? Oi, Josiane. Na verdade, milagre na concepção espírita não existe, né? Nós, Allan Kardec vai nos explicar que aquilo que nós chamamos de milagre são leis que, na verdade, nós desconhecemos, né? Por exemplo, quando os primeiros índios do Brasil viram, né, uma arma de fogo explodir, ou eles acenderem uma chama, né, eles usando instrumentos, eles consideraram aquilo algo extraordinário. Então, as curas de Jesus, os fenômenos de Jesus, as curas que foram feitas depois pelos grandes santos da Igreja, ou por homens como Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e tantos outros, são explicados, né, se nós pegarmos os livros da doutrina, o livro dos médiuns, a Gênese. Existe todo um capítulo sobre os milagres, né, na Gênese. Então, nós recomendamos, venha estudar, né, conosco, venha para o centro e você verá que nós podemos compreender esses fenômenos. O que é milagre, no entanto, Josiane, uma coisa que é importante, é que para realizar esses fenômenos, nós precisamos ter nos iluminado pessoalmente, né? Esse é o grande milagre. Encontrar almas que se iluminaram em condições de produzir isso que nós chamamos de milagres, que um dia serão coisas normais para nós, mas que por enquanto pertencem a essas grandes almas
E é por isso que nós não vemos assim com tanta frequência. Ok. Eu gostaria também de fazer uma pergunta. O Guto também tem uma pergunta. E, Guto, você tem mais uma pergunta de um internauta? Você já conseguiu O relacionar? nosso companheiro Wellington Soares, que está nos acompanhando, ele faz uma pergunta bem interessante. Ele diz assim: muito interessante a colocação do César. Como Kardec nos enriqueceu e muitas vezes não percebemos, apenas usamos. Mas será que já vivemos com a doutrina espírita dentro de nós? Olha, é uma boa questão, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? Talvez o que a doutrina faça é trazer à tona, né, recuperar dentro de nós aquilo que já existe, né? A intuição de que a vida continua, a intuição que nós temos. É interessante, como tem, assim, centenas de milhares de católicos, de protestantes, que guardam aquela coisinha, né, a reencarnação, a mediunidade, porque todo mundo já viu um fenômeno, todo mundo já viu. Então, a doutrina espírita, o que ela faz é tirar isso das sombras, né, e tornar tudo isso claro. Agora, alguns de nós estamos sendo espíritas pela primeira vez. Outros já vivemos, já tivemos a oportunidade de ser, encarnamos e encontramos. Outros, a maioria de nós, eu acredito que o caso é esse, nós conhecemos a doutrina no plano espiritual, né? E, então, de certa forma, ela já veio dentro de nós. Eu não sei se aconteceu com vocês, Gutenberg, André, e o nosso amigo que fez a questão. Eu, quando li o primeiro livro espírita, foi um choque, foi uma revelação para mim. Eu li Nosso Lar, e foi um choque. As pessoas acham que eu brinco, eu digo que eu reconheço umbral, né? Nosso Lar eu não reconheci. Mas eu lendo aquilo, eu falei, meu Deus, né? Eu conheço. É um reencontro, né? É um reencontro de uma experiência vivida. E aí você percebe que no plano espiritual nós conhecemos a doutrina e estudamos a doutrina antes de reencarnar, porque ideias como a reencarnação, a mediunidade, é tudo muito natural para alguns de nós. E eu vou falar para vocês uma coisa, não é natural para todo mundo, não. Por exemplo, eu tenho amigos aqui no Canadá que são, de certa forma, interessados em espiritualidade. Mas quando você toca na palavra reencarnação, o sujeito vira nos calcanhares e vai embora. Porque é uma ideia que eles têm muita dificuldade. Na América do Norte, é uma ideia que eles têm muita dificuldade de aceitar. Porque, bom, nós podemos analisar os porquês, né? Talvez porque a América do Norte é o lugar mais poderoso do mundo e você imaginar que amanhã você possa nascer na África, na Ásia ou no Brasil, que você nem sempre vai ser o rei da cocada, né? Que você talvez tenha que ser chamado a prestar contas. Que alguns de certas correntes evangélicas nos Estados Unidos se acreditam, né, destinados e predestinados por Deus para ocupar essas posições importantes. Alguns chegam ao ponto de acreditar que o que eles fazem não será julgado pela providência, porque eles estão fazendo por uma boa razão. Então, não é todo mundo que aceita com facilidade certas ideias. A mediunidade é uma outra, que nem todo mundo consegue aceitar com facilidade. E para nós, isso parece que encaixa como uma luva, né? Então, é claro que nós já trouxemos a doutrina, mas isso tem um lado bom e tem um lado perigoso, né? Ter acesso ao fogo e não usá-lo convenientemente, a gente pode botar fogo na própria casa, né? Então, cuidado, porque esse conhecimento não pode ficar, e se essa luz apagar, nós ficamos no escuro. Então, é importante que nós valorizemos o conhecimento espírita e deixemos ele aceso, porque é uma coisa preciosa, gente. Imagine a vida de uma pessoa que tem uma doença grave, está sofrendo, ou que perdeu um filho para o suicídio e que não tem o conhecimento espírita. Meu Deus, como é que você levanta de manhã para trabalhar? Então, é uma bênção e nós precisamos levar este fogo sagrado às pessoas. Não existe nada mais triste do que você sofrer, não entender por quê, ou não ver sentido na sua vida, né?
quando ela é plena de sentido, de beleza, de trabalho, a nossa vida é maravilhosa, e a doutrina nos mostra isso. Então, meu Deus, nós estamos diante de um patrimônio, né, de uma coisa muito bonita, e nós temos que mantê-lo aceso. Ô César, eu já pedi aqui para o avião aguardar mais um pouquinho, porque no diálogo estão surgindo outras perguntas. Eu não sei se o Guto reparou na pergunta do Eduardo Lira, também acho uma pergunta bastante relevante para que a gente possa fazer. E ainda, a princípio, ainda tem uma pergunta e o Guto também. Mas vamos lá, o Eduardo Lira nos diz o seguinte: César, quais são os riscos perante as propostas de revisão e atualização do trabalho de Kardec? Há perigo em tentarmos trocar os textos originais de Kardec por versões mais simples? Olha, Eduardo, questão belíssima e importantíssima. Eu tenho muito medo que os textos de Allan Kardec foram escritos em francês. Então, de qualquer forma, nós teremos que traduzir para o português. Eles foram traduzidos. Novas traduções são feitas a cada ano. Por editoras que querem publicar, devem fazer a sua tradução. O que nós podemos, o que eu acho interessante, Eduardo, é usar termos que sejam atualizados. Você pode trocar um termo muito complicado, que era muito comum no século XIX, por exemplo, começo do XX, por um termo mais atualizado. Mas nós temos que tomar cuidado para não desfigurar. Nós temos que tomar cuidado para não fazer algo simples, ser simplista. E nós temos que tomar muito cuidado para não perder o sentido. Há, no entanto, um cuidado que também deve ser tomado, que é o fato de que espiritismo é cultura. E quem vos fala é um garoto pobre, que nasceu e viveu numa vila pobre, numa casa que tinha lamparina, que não tinha água encanada, tinha poço. Então, esse sou eu. E quando eu comecei a ler doutrina espírita, eu não entendi metade dos termos que estavam ali nos livros de André Luiz. O que é que nos diz o bom senso? Vamos transformar a doutrina numa fonte de cultura para as pessoas. Por exemplo, se pudermos simplificar, simplifiquemos, mas se não, coloquemos notas de rodapé e vamos aumentar a cultura das pessoas. Nós podemos fazer esse trabalho. E é por isso que nós vemos que nós temos hoje necessidade de conferencistas, de eventos como esse, porque nós precisamos explicar a doutrina para todo mundo, para nós mesmos e para todos os nossos irmãos. E há pessoas que não tiveram tempo para ir à escola, há pessoas que não tiveram tempo para ler livros, mas nós podemos comunicar a estas pessoas a doutrina de um modo simples, mas sem desfigurá-la. Cuidado com isso. E uma coisa, Eduardo, que eu acho que nós precisamos urgentemente, nós temos que ter comitê de leitura nas editoras. Não é o sujeito sentado lá na sua escrivaninha que pega um negócio rapidinho, dá uma lidinha e fala, tá bom isso aqui, porque o interesse dele às vezes é publicar rápido. Nós precisamos ter comitê de leitura, 2 ou 3 pessoas que vão analisar aquilo, que vão dizer, olha, vamos comparar com outras traduções, a troca desse termo aqui é realmente boa, não desfigura a questão. Qual é o protótipo que Deus deu ao homem? Bom, qual é o tipo? Nós podemos usar a palavra qual é o tipo de. Então, vejam que há um exercício aí para ser feito, e ele não é simples. Então, nós temos que tomar esse cuidado. É como as obras de André Luiz. Meus filhos, eles falam português, eles escrevem, eles leem em português, eles foram educados, no entanto, no Canadá. Então, eles não têm um vocabulário muito rico em português, têm um ótimo vocabulário, eles falam muito bem. Mas tem palavras, nos livros de André Luiz, por exemplo, em certos momentos que nós estudamos, ou as obras de Kardec, nós temos os estudos, eles participam. Tem hora que ele fala, pai, eu não entendi essa frase, o que quer dizer essa palavra, o que quer dizer essa palavra? É normal. Façamos um glossário.
e vamos aumentar a cultura das pessoas, ao invés de reduzir a doutrina ao simplismo, para caber na cabeça de quem, às vezes, não teve os meios para estudar. Mas vamos dar a essa pessoa, com a doutrina, também cultura. E aí nós fazemos um trabalho duplo, porque aquela pessoa cresce. O próximo livro que ela vai ler, já tem um vocabulário melhor. Nós todos passamos por isso, gente. Nós todos passamos por isso. Quando eu comecei a ler, eu anotava a palavra em todas as páginas. Hoje você passa o olho e você fala o que é o texto, porque você se habituou a ler, você, né, capta o que é importante no parágrafo. Então, sim, podemos simplificar, me perdoem a extensão da resposta, mas eu acho que essa questão do Eduardo Lira é muito, muito importante. Comitê de leitura nas editoras, para avaliar as obras, para não desfigurar as obras de Allan Kardec, simplificar o que for possível, criar glossários para explicar, notas de rodapé. E aí vem a importância de termos comitês de leitura, se vocês me permitem a extensão, me perdoem, mas comitês de leitura de gente que estuda, porque, por exemplo, tem coisas que Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, que estão num contexto da psicologia da época, da história, como o livro, por exemplo, Autonomia, do Eduardo Monteiro, mostra, né, Eduardo Carvalho, agora talvez esteja trocando o nome dele, que ele mostra o contexto no qual Allan Kardec viveu e criou a obra, e por que ele faz certas perguntas, porque ele dialoga sobre certas coisas, que para nós parece não ter muito sentido, né? Por exemplo, explicar que o duelo do qual nós falamos lá no Livro dos Espíritos era uma coisa comum na época de Allan Kardec. E aí tem gente que vai dizer, mas nós precisamos revisar a obra e tirar esse negócio de duelo. Não, isso faz parte da história, e você não muda a história. Você pode explicar para as pessoas o contexto, e lembrar o que Chico dizia, né? Os duelos continuam, meus amigos. Mas agora a gente não usa armas, a gente usa rede social, a gente usa internet, a gente usa jornal, né, para massacrar a vida do outro, para eliminar o outro. Então, os duelos continuam, os duelos dos egos, os duelos dos conflitos emocionais de família. Né? Então, tudo isso nós podemos atualizar colocando notas, por exemplo. E esse não é um conflito que só a doutrina espírita vive. Recentemente eu vi, por exemplo, especialistas do Novo Testamento discutindo a questão, porque no Evangelho de João, por exemplo, em vários momentos ele diz, os judeus fizeram tal coisa, os judeus fizeram tal coisa, né? E eles estão analisando se devem tirar esse termo, se devem abrandá-lo, se devem... Então, são coisas complexas, né? Mas é por isso que a gente precisa de gente que estuda, porque a gente não diminua a doutrina, mas que a gente use a doutrina para engrandecer as pessoas. É excelente a sua resposta, César. Você tocou em pontos importantíssimos. O Eduardo está até fazendo um comentário, agradecendo pela resposta, e dizendo que respondeu algo semelhante num grupo hoje mais cedo, e podemos manter a fidelidade dos textos e tentar ajudar as pessoas com dificuldade. Eduardo é um grande estudioso, trabalhador da Comerge, aqui dos polos do Sul Fluminense, é um ótimo companheiro da cidade de Ipiaba, distrito de Barra do Piraí. Mas eu queria comentar, César, que quando a gente se depara com a palavra prolegômenos numa obra espírita, né, que é basilar, nós temos duas opções. Ou a gente desiste de ler o restante, ou a gente vai buscar o significado disso, né? Aí você pega objetar, né, e uma série de palavras que você fala, meu Deus, eu nunca li essa palavra. Então é uma oportunidade de enriquecer o seu vocabulário, obviamente. Mas a gente gosta das coisas muito mornas, né? É fazer o teto muito por baixo. Você falou muito bem. Outra questão que é importante, aproveitando o seu gancho, como trabalho na área da literatura, nós não vemos ninguém tentando reescrever e adequar a obra de Eça de Queiroz, de Machado de Assis. Nós não fazemos isso com os grandes escritores da literatura. O que nós fazemos são interpretações, como você disse, nós vamos explicar àqueles que não têm o conhecimento o alcance daquelas palavras e a profundidade daquele texto. Então, eu acho que o respeito a Kardec deve ser o mesmo que nós temos com toda a literatura universal. Não reescrever e ajustar nada, porque nós não temos esse direito, né? Não é um direito legal. E com relação à qualidade
se você me permite ainda mais um comentário, eu gostaria de resgatar o trabalho que as federativas, algumas federativas têm. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o CERJ, ele tem um departamento, tínhamos um departamento aqui, até participei da diretoria, justamente de análise de obras literárias, porque chegavam obras aos montes para serem publicadas, pedindo que o CERJ desse um aval. Nós sabemos que o Paraná também faz isso, o Rio Grande do Sul e outros estados se preocupam em analisar as obras que chegam para publicação. Então, esse cuidado é de extrema importância. E o que nós vemos hoje em dia é que, com a terceirização de mão de obra e de trabalho, é muito comum abrir uma editora e produzir seus próprios livros. Então, eu mesmo posso criar os meus livros, produzo os meus livros, crio capas lindas, nomes fantásticos, e saio vendendo como literatura espírita. Não que nós não encontremos, porque nós encontramos sim, coisas de boa qualidade também produzidas nesses termos. Mas o cuidado que você nos convida a ter, né, com o que nós vamos ler e com o que está sendo produzido, eu queria chamar a atenção, porque nós sequer conhecemos Kardec. São tantas obras, né, e nós estamos em busca de mais e mais e mais e mais, sem conhecer essa base importantíssima, essa estrutura importantíssima, que é a literatura trazida pelo codificador, pelo fundador, como quer que chamemos, né, da nossa doutrina, o nosso querido Allan Kardec. Perfeito, perfeito, Gutenberg. Perfeito. Eu acho que não tem nada para acrescentar na sua fala. É perfeito, só lembrar que o Chico escreveu, né, quase 600 livros agora, né, para nos explicar linha por linha a codificação. Então, eu faço a conta, né, eu falo, meu Deus, se eu ler 50 livros por ano, lendo sempre as obras básicas, se eu ler 50 livros por ano, me leva 10 anos, mas ninguém consegue ler 50 livros por ano. Se eu ler 5, começa a fazer a conta e você vai ver que, realmente, e aí nós vemos isso. Eu vi esses dias no Facebook uma propaganda de um livro. Eu falei, meu Deus, não é possível, né? A capa não tinha sentido, o chamado usava uma imagem completamente inapropriada. Então, perfeito. Esse trabalho que você falou das federativas precisa ser feito. Não precisamos de inquisidores, não precisamos de índex, exato, não precisamos de nenhum índex, mas precisamos de critério e precisamos de cultura. E as pessoas leem livros espíritas. Usemos os livros espíritas para educar o povo. O nosso povo precisa de educação. E ele vai ser educado pela espiritualidade. Porque eu estou vendo a dificuldade que nós temos aqui para levar a espiritualidade para o coração das pessoas. Se fechou por causa das religiões. Se fechou. E no Brasil ele está aberto. E as pessoas leem literatura espírita. Então usemos isso para alavancar a cultura do nosso povo. Né? Para explicar, para mostrar os termos, para enriquecer o vocabulário da dona de casa, que está lá trabalhando, fazendo o almoço, a janta, mas está escutando a conferência. Vamos educar o nosso povo com a doutrina espírita. E nós fazemos um trabalho duro. Allan Kardec era um educador, né? Então, aproveitemos, o gancho dele, vamos educar a pessoa no que é tradicional, mas vamos aproveitar a doutrina espírita para completar essa educação. Meu amigo, diante da qualidade, da profundidade das suas respostas, eu ouso te fazer uma pergunta, acho que o André concorda com o que eu estou dizendo agora. Espiritismo renovado, espiritismo progressista, e por aí vai. Uma série de nomenclaturas novas, de adjetivações para a doutrina espírita. Há algum risco de Kardec já estar ultrapassado em algum ponto e nós realmente precisarmos de um espiritismo novo para complementar o espiritismo ultrapassado? Porque se a gente tem algo progressista, renovado, remodelado, pode ser que tudo que a gente estudou hoje não tenha sentido ou esteja velho. O que você pode nos dizer a respeito? Olha, Gutenberg, olhemos friamente para a situação. Nós temos todo o direito de ter ideias, de propor coisas, mas certas coisas você vê que a pessoa
Ela não entendeu a doutrina, porque provavelmente ela não estudou. Não existe nada mais progressista que o Espiritismo, não existe nada mais revolucionário que o Espiritismo, mas será que você entendeu o Espiritismo? Será que você leu o Espiritismo como deveria ler? Porque é uma revolução que se inicia, né? É uma revolução que se inicia, e o Espírito da Verdade, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, né, os Espíritos do Senhor, como as luzes do céu, descem sobre a terra para convocar os homens ao grande concerto. Mas o grande concerto exige estudo, o grande concerto exige humildade, humildade para dizer, mestre, eu não sei. Porque nós queremos ter ideias, e eu não estou criticando esses nossos irmãos, porque nós todos corremos esse risco. Muito cuidado. Nós todos somos antigos padres e freiras reencarnados. Nós todos somos antigos doutores da lei reencarnados, e nós não toleramos aquele Cristo falando ao povo, convidando o povo. Eu estava lendo a biografia de Leon Denis, e ele diz lá numa reunião que ele está numa casa simples, numa cidade da França, tinham 2 trabalhadores, 2 senhoras donas de casa, é o povo, é a doutrina para o povo, para as pessoas, para todo mundo. E ela é profundamente revolucionária. O que eu tentei mostrar essa noite é que Allan Kardec viu 160 anos na frente. A ciência do nosso tempo não chegou nele. Pluralidade dos mundos habitados. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Óbvia agora. Não, né? A ciência está chegando cada dia mais próxima, mas o homem assumiu isso há 160 anos atrás. Assumiu isso. Porque era lógico, porque era coerente, porque os espíritos superiores haviam dito, e haviam dito em vários lugares. Então, é o gênio, né? Ele viu todas as consequências. Se existem outros planetas, então nós podemos reencarnar em outros planetas, mas se nós reencarnamos em outros planetas, como é que funciona essa reencarnação? Eu guardo meu perispírito, perco meu perispírito? A prece, hoje nós temos estudos sobre a prece. Meu Deus, eu olho para os estudos de Allan Kardec, eu falo, quantas décadas vai demorar para eles chegarem em Allan Kardec? Como é que eu posso trocar Allan Kardec por qualquer outra coisa? Ele não viu só o tema, ele viu todas as conexões. Um dia eu vi uma palestra no YouTube que um amigo me mandou, o Vanderlei, eu aproveito para mandar um abraço para ele, lá do Autores Espíritas Clássicos. Espiritismo livre. Mas quando o Espiritismo foi preso? Quando? Allan Kardec era um homem da França do século das luzes. Era um homem que dialogou com todo mundo, mas ele era um homem lógico. Ele dizia, me mostre onde eu estou errado e eu vou te seguir. E a doutrina pode ter pequenos pontos aqui e ali, como este dos duelos, a questão dos planetas. Num certo momento, nós vamos aperfeiçoar o conhecimento científico, mas o próprio Kardec nos disse, siga a ciência. Mas espera aí, eu vou seguir essa ciência? Eu estou esperando primeiro que ela chegue em Kardec. Como é que ela não tem como ultrapassar Kardec quando ela não chegou nele ainda? Então, tenhamos humildade. Né? Tenhamos humildade. Uma coisa que eu tenho descoberto recentemente, por exemplo, nós temos os grupos de estudo. Meu Deus, cada vez que você pega os textos para analisar, nós temos 10 pessoas em volta da mesa, cada um traz uma experiência, cada um traz um conceito, cada um traz um elemento de um livro que leu, para mostrar como aquilo se conecta, como aquilo é lógico, como aquilo implica consequências para a nossa vida. Então, a riqueza do Espiritismo, nós temos um perigo muito grande na doutrina. Allan Kardec foi um professor de uma didática extrema, e ele explicava simples. Ele explicava tão simples que a gente corre o risco de passar por cima sem ver. Então, o segredo do estudo da doutrina está no nosso esforço. Quanto mais eu estudo, você citou, Gutenberg, a literatura. Se você estuda os clássicos, se você estuda essa de Queiroz, se você estuda Machado de Assis, se você estuda Vitor Hugo, você vai entender Kardec.
Se você não estudar nada disso, você consegue ler Kardec. Mas cuidado, porque muitas vezes o tamanho de Kardec está sendo medido pelo nosso tamanho. E tenhamos humildade, meus irmãos, porque nós somos bem pequenininhos. Esse homem dialogou com os grandes gênios da espiritualidade. E eles nunca o desautorizaram. Então, ele nos abriu as portas de uma nova era. E quando nós começarmos a pensar em criar doutrinas, aquele lado nosso, né, antigo sacerdote do Egito, dos mistérios, vir à tona, olhemos o povo que sofre, o povo massacrado, para a mãe que perdeu o filho, para a pessoa que está perturbada e não sabe o que fazer com aquilo. E aí nós vamos ver, vamos estudar Kardec com humildade. E se em algum momento, né, a ciência falar, olha, né, precisamos rever tal conceito, vamos rever. Mas se nós juntarmos Allan Kardec e André Luiz, a ciência tem muito chão para andar, meus amigos. Muito chão para andar. Então, Gutenberg, se você me permite, só para concluir, André, não percamos tempo com essas designações, ou com essas novas designações. Nós estamos deixando escapar o importante. O Espiritismo precisa ser estudado. E tenhamos a humildade, porque se nós temos 600 livros de Chico Xavier para nos explicar a codificação, é sinal de que alguma coisa precisava ser explicada e de que alguma coisa nós precisamos entender, que nós não entendemos ainda. A profundidade da doutrina depende da nossa profundidade. Esse é o problema. Então, não meçamos a doutrina pelo raso das nossas experiências e do nosso intelecto. E eu falo por mim. Eu sei que tem gente mais inteligente, mais cultivada e mais experiente. Mas eu me esforço muito para ler, para estudar tudo que eu posso, para que eu possa entender Kardec. Porque aquela aparente simplicidade esconde uma profundidade imensa. É a profundidade da nova era. Ô César, para que a gente possa já caminhar, infelizmente, para encerrar, porque o piloto está me ligando aqui, seu avião já está partindo, não podemos se segurar muito tempo, a viagem para o Canadá é longa. Nós temos, eu vou incluir a pergunta que a Ana Cláudia Andrade fez com a minha pergunta, porque você deixou muito claro para nós, né, Espiritismo sem Kardec, a resposta está muito clara. E aí eu pergunto, é possível o movimento espírita sem Kardec? E a Ana Cláudia Andrade nos pergunta, boa noite, César. Gostaria de saber o que você pensa sobre a apometria, que se reconhece como doutrina espírita em determinadas casas espíritas. Olha, eu acho que a primeira pergunta nós já tratamos, né? É possível o espiritismo sem Kardec? Não, não é possível, né? Acho que nós deixamos bem claro que isso é uma coisa que não tem sentido, não tem lógica, é uma coisa completamente sem senso, né? A própria palavra espiritismo é criação de Allan Kardec, né? Toda a estrutura da doutrina, toda a organização, todo o fundamento dela foi dado por ele, né? Se nós não tivéssemos um homem dessa grandeza, capaz de dialogar com os espíritos, às vezes eu vejo as questões do Livro dos Espíritos, eu falo, meu Deus, como é que teve a ideia de perguntar isso, né? Então se fala, mas como assim, né? E à medida que a gente amadurece, a gente vai vendo a extensão com que ele tratou tudo aquilo. Allan Kardec era um homem que estava antenado com todas as questões do seu século. Não, era um século riquíssimo, era o país mais importante do mundo na época, onde as famílias de gente do mundo inteiro mandavam seus filhos para estudar. E esse homem era um dos baluartes da cultura francesa, né, reconhecido por muitos pelos seus trabalhos na educação, pela sua didática, pelos seus livros.
Então, nós temos um trabalho a ser feito aí de compreensão de Allan Kardec, e eu quero chamar a atenção para os trabalhos que estão sendo feitos hoje, né, que toca a questão do resgate histórico da criação da doutrina, toda a vida de Allan Kardec, seus familiares, o contexto no qual ele viveu. É um trabalho muito bonito sendo feito hoje, a tradução de livros, né, como eu citei agora, os autores espíritas clássicos, o CSA Espiritismo, a ACOL, todo um trabalho de resgate que está sendo feito, o Charles Kemp, na França, que está fazendo um trabalho de pesquisa muito bonito sobre Allan Kardec. Gostaria de ver esse trabalho sobre Leon Denis, que sou um apaixonado pelo trabalho, pela obra dele, Delane, né? Então, assim, nós temos muito para estudar, muito, e nós temos que resgatar essa riqueza toda, porque isso é um patrimônio maravilhoso, né, que nós temos. Então, não. E se alguém quiser seguir sem Kardec, bom, vá com Deus, porque eu não vou. Eu vou com Kardec, bonitinho, porque a gente tem que reconhecer, né, aquela aparente humildade. É como o Chico, né? Eu lembro de gente, um amigo meu, que disse, ai, mas esse homem se veste mal, né, sapato surrado, essa peruca, né, a pessoa não viu, não entendeu, né, você está diante de uma estrela disfarçada, né, e nós não vemos. E Allan Kardec fez isso, ele se disfarçou, ele se escondeu na simplicidade de um professor, né, que trabalhava até às 3, 4 da manhã para poder completar a sua obra, e nós hoje podemos ter acesso a tudo isso, sem quase esforço nenhum, né? Então, não, 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 1000 vezes não, né? Allan Kardec é essencial. Como eu disse, nós podemos falar de temas espíritas sem tocar na doutrina, mas isso para mim é andar para trás, né? Porque é você perder todas as conexões. Todas as conexões. Né? A reencarnação está conectada à imortalidade da alma, está conectada às nossas vivências atuais, está conectada ao nosso psiquismo, pode ajudar a psicologia, ele tirou todas as conclusões. Então, é perder tudo isso. Agora, a questão da apometria, nós temos lá a questão da projeção da consciência, né, ou do desdobramento, e isso é um assunto bastante extenso, bastante complexo, e eu não sei se nós temos tempo para tratar disso agora, né, mas a questão dela, se nós podemos usar isso, eu esqueci a segunda parte da questão. Na casa espírita, se convém a apometria na casa espírita? Olha, eu acho que nós não precisamos inventar aquilo que já está inventado, né? Então, por exemplo, se nós lemos o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver lá um caso de desdobramento consciente, né, feito por um dos médiuns da casa, que vai se desdobrar, que vai visitar um companheiro desencarnado num certo lugar e que vai descrever todo o processo. Então, o desenvolvimento da capacidade mediúnica, né, que foi chamado, recebeu esse nome, se eu não me engano, nos trabalhos do Valdo Vieira, posteriormente, assim como ele mudou também todo o vocabulário da mediunidade, né, reinventar o que já está inventado, né? Não precisamos, primeiro, não precisamos de vocabulário novo, segundo, a capacidade de desdobramento, ela já é utilizada se nós tivermos médiums com essa capacidade. Então, sim, nós podemos usar essa capacidade mediúnica nas nossas reuniões, mas podemos chamá-las, né, pelo nome e também podemos simplesmente aplicar os conhecimentos que nós já temos. Eu acho que nós podemos melhorar tudo aquilo que nós fazemos com conhecimentos extras, com coisas que venham a acrescentar no sentido de nos fazer crescer, melhorar. Mas nós temos hoje, por exemplo, com as obras de Chico Xavier, principalmente André Luiz, um tratamento da mediunidade que não existe em lugar nenhum do mundo. Eu lembro de um caso que a doutora Marlene Nobre contava, que ela dizia que os europeus, quando leram as obras, né, como Nos Domínios da Mediunidade, Os Mensageiros e outros, eles entenderam a mediunidade, porque se perdeu o espiritismo na Europa. Então, a prática espírita se perdeu. Muitos continuaram lendo, estudando a doutrina, mas não sabiam mais o que fazer. Não sabiam o que era dar um passe, não sabiam mais o que era fazer uma reunião mediúnica,
E com as obras, como nos domínios da mediunidade, por exemplo, esse conhecimento é resgatado, que a gente mostra ali como é que é feito. Né? E esse caso que a nossa amiga citou, a Cláudia, né? Sim, é um caso de desdobramento consciente, e isso nós já usamos na doutrina espírita, né? É preciso só ter médiuns para isso. O que nós não devemos fazer, minha amiga, é transformar a casa espírita num local de estudo e desenvolvimento de projeciologia. Aí, me desculpe, não. Nós não precisamos disso. Que as pessoas queiram fazer isso num centro de projeciologia, sem problema nenhum. Né? Eu não li a obra do Valdo Vieira, Pós-Espiritismo. Imagino que é uma obra séria, porque ele é um homem muito inteligente, muito culto, né? Escolheu deixar a doutrina, o que é respeitável, né? Nós temos que respeitar. Ele criou uma nova ciência, essa ciência está extremamente conectada à doutrina, mas, como eu não li, eu não tenho como dizer, né? Não tenho como avaliar essa obra. Eu conheço alguns elementos do trabalho dele, de conferências, de estudos que eu li, mas o perigo é que nós transformemos a casa espírita naquilo que ela não é, como alguns também transformaram em tratamento de florais, como alguns transformaram em terapia de cores. Nós podemos usar cores adequadas para os ambientes nos quais são feitas certas atividades. Não há nada de errado nisso. É um conhecimento bem aplicado. Mas transformarmos o centro espírita num hospital de tratamento a partir das cores, não é isso que nós temos que fazer, né? A doutrina exige de nós estudo, bom senso, lógica, e nós respeitamos a boa vontade, muitas vezes, com que as pessoas fazem as coisas. Então, para responder, finalizando, a apometria, né, o desdobramento consciente, a projeção do eu, né, já é usada na doutrina espírita há muito tempo. Agora, se você quer dizer com o uso dela, concentrar o desenvolvimento dela segundo normas e teorias que não pertencem à doutrina, então eu humildemente desaconselho. Mas cada um de nós tem a liberdade para analisar e conhecer e estudar e decidir por si mesmo, mas tendo toda a obra de Allan Kardec e tendo os livros do Chico, eu pararia por aí. Porque só aí nós já temos algumas décadas de estudo pela frente. Espero ter ajudado com essa resposta. Não sei se consegui responder tudo que a nossa colega queria. Não tenho dúvida de que foi muito bem esclarecida a questão e com muito respeito, né? O que eu acho que você empregou muito bem na sua fala são doutrinas interessantes e têm o seu espaço, né? A musicoterapia, a cromoterapia, a fitoterapia, a geoterapia, são tantas terapias, até o nosso irmão, que também é outro grande palestrante estudioso, Paulo Goulart, lá do 29º Seu, para quem a gente manda um abraço, comentou, é o perigo de a gente transformar a casa espírita numa clínica de terapias alternativas, o que não é o objetivo. Também não é uma escola, não é um hospital. A casa espírita tem a sua finalidade doutrinário-pedagógica e ela precisa abraçar essa causa definitivamente, né, meu irmão? Olha, César, meu irmão, eu, por mim, ficava batendo esse papo gostoso com você madrugada dentro, porque a gente muito, né, André? Eu ia adorar estar aí no Rio para a gente, depois que parasse aqui, sentasse e fizesse um café e varasse a noite conversando. Mas você pode chamar a gente para ir para o Canadá, que a gente vai dar um jeitinho de ir por aí. Vai ser um prazer. André, você tem áudio. Áudio aí, André. Vai ser um prazer. A gente se encontrou. Rio, eu não conheço o Rio ainda. Ah, mas você precisa conhecer. E o André tem um... Eu vou para aí, vocês vêm para cá. Nós vamos lá para o sítio do André para a gente fazer esse bate-papo. Se tiver jabuticaba, então... E tem. Tá na época. Vai ser uma alegria a gente se encontrar novas vezes e, graças a Deus, o 22º Conselho Espírita proporciona a todos nós essa oportunidade de conhecer você mais um pouco, de aprender tanto, como a gente está vendo aqui nos comentários dos internautas, muitos elogios, muita gratidão a tudo que aconteceu
nessa noite em termos de esclarecimento doutrinário com qualidade, com respeito, com profundidade. E a nossa gratidão a você, César, é imensa. Que Jesus possa abençoar o seu trabalho, você possa continuar firme nesse projeto de levar o Evangelho e o esclarecimento a todos os corações. Nós queremos agradecer também aos internautas que nos acompanharam, algumas centenas, para a nossa alegria, e sabemos que com a rede, nos canais em que estamos projetando hoje a palestra, essas centenas se multiplicarão aos milhares em muito breve tempo. E também agradecer a todos que participaram com perguntas, enviando seus comentários, elogios, a nossa gratidão a todos vocês. Gratidão também aos amigos da Rede Amigo Espírita, na pessoa do José Aparecido, denodado, uma pessoa completamente dedicada a essa tarefa nos bastidores, mas uma tarefa belíssima da transmissão dos eventos, aos amigos da Rádio Espírita e TV Espírita Esperança, lá da cidade de Campos, Júnior e toda a equipe do IDEAC, todos os amigos que estão transmitindo esse nosso mês de Kardec, um mês que está trazendo muita luz para todos nós. Eu quero aproveitar para anunciar a palestra que vai acontecer amanhã. Andressa Toledo é uma criatura incrível, ela é terapeuta, é psicanalista, é musicista, tem uma voz belíssima, vai falar para nós amanhã. Então, não percam, porque ela vai falar sobre espiritismo online. Vai ser uma palestra muito dinâmica, onde a nossa querida irmã vai também cantar para nós. Não percam amanhã. Aliás, amanhã às 20 horas. Alguns dias as palestras vão acontecer às 20 horas e noutros às 19h30. Portanto, para que ninguém se perca nos horários, por favor, vamos assistir o videozinho institucional que está no canal do YouTube do 22º Seu. Não é isso, André? Isso aí, lá tem toda a programação. Eu queria pedir, com a permissão do André, para o nosso César fazer os nossos agradecimentos, a nossa prece final. Pode ser, César? Opa, um prazer. Ótimo. Obrigado. Ótimo mesmo. Vamos lá, então. Senhor Jesus, caminho, verdade e vida. Nós, nestes momentos, Senhor, nos colocamos em oração para agradecer, Mestre, as luzes benditas que envolvem nossas almas. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que abrande nossos corações, que ilumine nosso caminho, que ilumine nosso entendimento para que possamos compreender a beleza do teu ensinamento pelos olhos da doutrina espírita, que possamos transformar as nossas vidas em vidas de amor, em vidas de ternura, em vidas que abraçam irmãos que sofrem. Que possamos, com o auxílio dos benfeitores espirituais, abraçar a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que atravessam a noite escura do desespero, da angústia, do sofrimento, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que trabalham de sol a sol, muitas vezes para ter o mínimo sobre a mesa. Mestre querido, que nós possamos levar o teu amor e a tua ternura ao coração daqueles que sofrem. Nós te agradecemos, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que oferecem a todos nós a possibilidade do estudo, do aprendizado e da autoiluminação. Que a tua misericórdia nos envolva, que a tua luz esteja nos nossos corações, nos nossos lares, e que nós possamos caminhar, Senhor, com alegria, porque não existem espíritas cristãos tristes. Fica conosco, Senhor, que o teu amor nos envolva sempre. Que assim seja.
milhão de amigos. É o que a rede... milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.